César ficará radiante de felicidade ao fazer grande descoberta após a morte de Odete Roitman. A Fátima ficará radiante de felicidade. Quer entender melhor essa história? Assista o vídeo até o final. Bom, gente, o César conseguiu o que todo gigolô no mundo queria conseguir: se casar com uma bilionária e conseguir ficar rico de uma hora para outra. O César conseguiu o que todo homem da espécie dele queria ter um dia. Bom, assim que ele se casou com Odete Roitman, o César foi questionado pela bilionária se ele realmente tinha roubado os quadros de Heleninha. O César confessou, porém, o César disse para Odete Roitman que ele fez isso porque Fátima armou todo o plano. O plano foi todo de Fátima. Ou seja, o César tirou o corpo de fora e colocou a culpa em Fátima, né? Mas Odete Roitman perdoou ele e continuou casado com ele. Nesse meio tempo, Odete Roitman vai passar por uma série de situações aterrorizantes. Primeiro, o Marco Aurélio ele vai se aproveitar que Odete Roitman está vulnerável, porque o conselho da TCA começa a ficar muito revoltado com esse casamento entre César e Odete Roitman, porque as ações da TCA começaram a despencar e o conselho começaram a ficar muito revoltado com isso. É aí que o Marco Aurélio encontrou uma oportunidade perfeita para derrubar Odete Roitman. Por que ele precisa derrubar Odete Roitman? Bom, gente, para quem não está acompanhando a novela, a Odete Roitman descobriu que Marco Aurélio está desviando cerca de, sei lá, 54 milhões de reais. E olha que, segundo Marco Aurélio, a Odete Roitman não descobriu nem todos os esquemas dele. Que se ela descobrir todos os esquemas dele, passa de muito mais que isso. Por isso que eu tinha comentado com vocês aqui que eu tinha achado muito estranho o Marco Aurélio nesses 14 anos ter roubado só isso. Não que esse montante não seja muita coisa, mas pelo fato dele ter trabalhado em uma multinacional, em uma empresa bilionária, e ele em 14 anos só ter roubado só isso. Nesse contexto, não que o dinheiro seja pouco, é porque o contexto onde ele trabalha nos faz acreditar que em 14 anos uma pessoa que faz caixa 2 obviamente ia roubar muito mais, não é mesmo? Enfim, mas o Marco Aurélio estava nesse dilema. Ele tinha que pagar esse dinheiro a Odete Roitman. Por N fatores, a Odete Roitman não queria denunciar ele para a polícia porque ela sabia muito bem que ia vazar um escândalo gigantesco na TCA. A polícia ia iniciar uma investigação, a TCA ia ser multada por ter sonegado imposto. Enfim, ia ter uma série de fatores que iria prejudicar muito a TCA, porque o Marco Aurélio era o CEO da TCA. Então, acaba que a TCA também é penalizada. E a Odete queria escapar desse escândalo. E foi o que ela fez? Ela exigiu de Marco Aurélio que ele desse esses 54 milhões de reais com juros monetários, e ela deu prazo. O que o público não entendeu muito bem foi porque a Odete Roitman deixou o Marco Aurélio ainda no cargo que ele ocupava, que era de vice-presidente da TCA. Até hoje ninguém entende porque a Odete Roitman resolveu deixar o Marco Aurélio ainda ocupando esse cargo.
A gente não entendeu muito bem isso. A gente não sabe muito bem porque a Odete Roitman fez isso. Enfim, né? A gente não dá para entender. Como o Marco Aurélio ele queria se livrar desse escândalo, ele queria se livrar melhor dessa dívida, ele encontrou uma brecha perfeita: prejudicar a imagem de Odete cada vez mais no conselho, ela ser afastada da presidência da TCA e ele não pagar nenhum dinheiro que ele deve para Odete. Meio que não faz muito sentido essa teoria aí de Marco Aurélio, porque de qualquer forma a Odete poderia denunciar ele, enfim, né? Mas ele queria enfraquecer a Odete Roitman ao ponto dela não ter nenhuma voz ativa no conselho, e ele consegue fazer isso. Ele consegue descredibilizar a Odete Roitman completamente e ela fica desmoralizada perante o conselho. Mas como é que ele faz isso? Ele começa, o primeiro passo dele é divulgar uma lista de amantes de Odete Roitman, e num contexto que tá a novela, com a Odete com o marido que é criminoso e o Marco Aurélio divulgando a lista de amantes de Odete Roitman, o que parece é que a Odete Roitman sempre se envolveu com homens que influenciavam ela a fazer as piores coisas na TCA. Com isso, a imagem dela ficou deteriorada no conselho. E aí, a Odete perdeu completamente a voz no conselho. E tem um momento muito interessante quando a Odete vai impor a sua opinião no conselho da TCA. Ninguém dá credibilidade a Odete Roitman. E o Marco Aurélio entra em cena e dá a sua ideia. E todo mundo dá credibilidade para Marco Aurélio. A Odete Roitman percebe que está começando a perder terreno. E aí ela vai querer entender quem foi que vazou essa lista de amantes que ela teve. É aí que o Mário Sérgio, que tinha induzido o Marco Aurélio, o ajudado a Marco Aurélio a divulgar essa lista, disse que alguém da diretoria que vazou essa lista. O Mário Sérgio tá fazendo jogo duplo, entendeu? Gente, eu tô aqui muito bom. Muito interessado. Essa situação eu já comentei aqui algumas vezes, eu não vou repetir muito não, mas nessa história o que me dá mais revolta não seria a ingenuidade ou a burrice de Odete Roitman, porque na real ela foi muito tola, né? Ela foi muito burra em deixar o homem que estava desviando dinheiro da TCA continuar trabalhando na TCA. Para mim não tem cabimento nenhum. Não faz o menor sentido isso, né? Como é que você vai deixar a pessoa que está desviando dinheiro da sua empresa continuar trabalhando lá? Entende? Não faz o menor sentido, enfim. Mas vai entender, mente de rico, né, gente? Vai entender. Comente, deixa o like, se inscreva no canal e essa notificação. Tchau, tchau. Até um próximo vídeo.